Bom, vamos começar então, né? Já que todo mundo acabou falando um pouquinho do que estuda, eu acabei esquecendo, né, de mencionar um pouquinho. Mas, assim, basicamente, eu sempre tive um interesse em filosofia da tecnologia, assim, antes mesmo de entrar em filosofia, eu tinha um interesse bem esparso sobre o assunto. Isso foi em 2016, quando eu entrei. Então, por exemplo, Yuki Rui, a recém tinha começado a publicar, acho que o primeiro livro dele sobre o assunto é de 2016, né, uma monografia dele da questão da técnica na China, é de 2016. Então, eu peguei assim a coisa muito no início e eu demorei muito para me encontrar, né, no meio do assunto. Hoje em dia, eu estou começando uma pesquisa em torno do Yuki Rui. É, e a proposta, basicamente, é comparar o trabalho do Yuki Rui, sobretudo a mamografia dele, a questão da técnica na China, com a questão da técnica, né, o livro não, o texto do Heidegger, né, que é um livro muito importante para essa disciplina, né, muitas pessoas dizem que é o livro que começou, por assim dizer, disciplina. Eu tenho minhas complicações com isso, porque tem um texto do Ortega y Gasset, Meditação sobre a Técnica, que está no Drive também, que é mais antigo, uns 20 anos mais antigo, e é um texto muito bom, assim, um texto muito bom. Eu indico a leitura, né? Gostaria até de apresentar algum dia para vocês. Bom, dito isso, né, vamos começar. O que é filosofia da tecnologia? Bom, é uma pergunta complicada, né? Eu não sou mestre da matéria, nem dono do assunto, né? E tem muita coisa para a gente falar, então eu não vou conseguir falar de tudo, né? Mas eu espero poder dar uma palhinha para vocês sobre o que é isso, né? Bom, filosofia da tecnologia, como eu disse, ela começa, né? A galera data historicamente assim em geral, através do texto do Heidegger, né? Com a questão da técnica. Nesse texto, a gente pode dizer em linhas gerais, semana que vem a gente vai ter uma apresentação mais detalhada sobre o assunto, então eu vou guardar, né, para o Bruno dar esse relato mais detalhado, mas o que a gente pode dizer é que nesse texto, o Heidegger, ele faz uma espécie de crítica a forma como a gente lida com tecnologia, né, que ele está empregando a palavra técnica, mas a gente pode utilizar como sinônimo de tecnologia. Uma espécie de crítica à forma como a sociedade contemporânea, né, a sociedade moderna, utiliza a tecnologia. Né. A essência do argumento a gente pode entender da seguinte forma: o processo de tecnificação, né, da modernidade, né, do Ocidente, da Revolução Industrial assim para frente, ela cria uma espécie de estreitamento, né, das visões de mundo. E esse estreitamento das visões de mundo é o que ele chama de Gestel, né? Gestel é uma palavra em alemão que tem várias traduções possíveis, mas a tradução mais usual no português é enquadramento, né? Então, na perspectiva do Heidegger, a essência da técnica moderna é a Gestel, né? Ela é esse enquadramento, essa perspectiva que enquadra as coisas, que tenta calcular as coisas, deixa tornar elas calculáveis, racionalizáveis, né? Organizáveis, né? Dispostas para a gente. Ele fala também de disponibilidade, né? Acho que é Bestan no alemão, e inclusive lembra muito a noção do Heidegger de, de estar pronto à mão, né? Que é um conceito. Eu posso estar falando besteira, que faz muito tempo que eu não li Ser e Tempo, mas é um conceito que está em Ser e Tempo, né? De objetos circundantes que estão sempre à mão e são definidos, assim, por assim dizer, pelo seu uso. Mas, enfim, o ponto dele é basicamente esse, né? A tecnologia moderna, ou melhor, a forma como a gente lida com a tecnologia moderna é uma forma que estreita as visões de mundo, né? E acaba permitindo ou privilegiando apenas essa visão tecnificante, né? Enquadrante, racionalizável. E isso, por assim dizer, isso apaga outras possibilidades de visão, né, de relação com os entes e com o mundo, relações
artísticas, filosóficas, né, outras formas de lida em geral. Eita, alguém falou aqui? Não vi o que foi. Deixa eu ver aqui. Heidegger faz filosofia disponível, são aquelas ferramentas. Eu não entendi. Mas, pô, se pá, fica aí a questão. Se Mariane, que acabou de entrar, quiser comentar, ou quiser comentar uma coisa sobre o Heidegger, né, sobre tecnologia em Heidegger, no primeiro Heidegger, eu realmente não conheço muito. Tá bom. Desculpa, Lázaro, eu estava fazendo duas coisas ao mesmo tempo, daí eu não prestei muita atenção nessa tua fala sobre o Heidegger, mas agora eu estou prestando atenção. Não, então, não, estava só explicando, né, a noção, passando assim por cima na noção básica, assim, do texto do Heidegger, da questão sobre a técnica. E é porque tem um conceito que ele usa, disponibilidade, que me lembra muito o conceito de objetos que estão prontos à mão, né, pronto para o uso no primeiro Heidegger. Se essa conexão faz sentido, eu fiquei em dúvida. Faz sim, ela disse no chat, Lázaro. Então. Entendi. Bom, vamos continuar, então. Então, com esse texto do Heidegger, a matéria basicamente nasce, né? Ao longo das décadas, vários filósofos, né, dessa veia mais continental europeia vão trazer espécie de respostas ou desenvolvimentos em cima do texto do Heidegger, né? E aí tem muita gente, porque, bom, do Heidegger, esse texto dos anos 50 para cá, né, você tem o que, uns 80 anos, né, de desenvolvimento, e aí tem realmente muita gente. E para piorar o assunto, né, ou para melhorar, né, talvez, para dificultar, mas também é uma parte bacana, acaba sendo uma disciplina muito interdisciplinar, porque, paralelo a isso, ou até mesmo antes ao Heidegger, você já tem desenvolvimentos na sociologia, né, em relação ao assunto, porque essa é uma disciplina que, inevitavelmente, vai dialogar muito com sociologia, né? Uma coisa engraçada é que eu estou há uns 5 anos no curso de filosofia, e aí, estudando isso agora, eu percebi que se eu tivesse ido para sociologia, talvez tivesse sido melhor para mim. Porque realmente tem muita gente falando sobre isso, sociologia, né? Com uma perspectiva mais empírica, trabalhando mais campo e esse tipo de coisa. A gente também pode resgatar, de certa forma, a filosofia da tecnologia na modernidade, né? Porque, como a gente vai ver com Yuki Hui, na modernidade, né, você tem uma espécie de ponto de virada para a filosofia, em que a filosofia ela meio que se projeta como um projeto de sociedade, né, uma espécie de... Claro que isso está em Platão, né, na República, isso está em vários outros filósofos, mas esse grande movimento em que a filosofia se encontra com uma espécie de projeto, né, projeto de sociedade em larga escala, com uma multitude de filósofos de vários países europeus, né, dialogando e tentando construir o que vai ser modernidade, né, o que vai ser o iluminismo e tal. Você tem aí várias concepções implícitas, né, de tecnologia, porque se fala muito em natureza, né, se fala muito em cultura, né, se fala muito nessa questão do projeto, né, do iluminismo. Então, tem vários conceitos aí que estão implícitos, principalmente, né, o Yuki Hui, ele trabalha muito com Hegel e com Kant, né, que são exemplos muito fortes dessa questão, né. O Kant, por exemplo, né, nos escritos éticos dele, ele tem uma espécie de filosofia política implícita ali, né, em que ele vai falar, por exemplo, que o desenvolvimento do conhecimento para o ser humano, né, é uma espécie de dádiva da natureza, né, como se a natureza estivesse aqui e ali ajudando a gente, né, tipo, dando pistas, né, de como que a realidade funciona, e é algo que é pressuposto, né, na modernidade, uma espécie de humanismo, né, uma centralidade do ser humano e
um foco, né, nessa ideia de que a gente deve se desenvolver, né, que a gente deve crescer como sociedade, aspirar a condições sociais melhores, né, e isso ganha, assim, um caráter muito explícito em Hegel, né, é uma coisa, assim, até meio assombrosa, quando você lê algumas partes do Hegel, né, a gente lembra, por exemplo, da filosofia da natureza dele, em que, basicamente, para o Hegel, a natureza é um... Fico, é difícil falar de Hegel, né, velho? Especialmente para tanta gente aqui que é nova, né, no curso. Mas, assim, a gente pode dizer que o Hegel, ele tem um discurso, né, que é metafisicamente justificado e tal, dentro do sistema dele, mas ele vê a natureza como algo a ser dominado, né, algo como a ser engolido, por assim dizer, pela humanidade, né, que ele denomina espírito, se bem que espírito não é só a humanidade, é também a humanidade e o outro da humanidade, que é a natureza, né? Então, ele vê essa... fazendo coisa com crucifixo. Então, para o Hegel, o espírito é essa totalidade, né? E o ser humano, né, a humanidade em geral, é esse desenvolvimento do espírito, esse desenvolvimento do ser, que vai se conhecendo e vai, aos poucos, subsumindo outros aspectos, né, que não são imediatamente humanos, como objetos como a natureza, né, e isso tende a um espírito absoluto, né, que seria uma realização total, né, do ser humano. E isso é um discurso muito complicado, né, cara, porque não é difícil estabelecer um paralelo aí, né, com os nossos problemas ecológicos hoje em dia, né, ou com todo o processo, né, de colonização. É muito sabido que Hegel era, perdão a palavra, um racista filho da puta. E, assim, é um discurso muito complicado e que ele está, por assim dizer, pairando como um fantasma, assim, em cima da modernidade e em cima do Ocidente até hoje, né? Porque o projeto moderno, o projeto iluminista, ele é também uma espécie de justificação, né, do ponto de vista moderno, em geral. Bom, eu, né, pessoalmente, eu acabo me situando mais nessa perspectiva de como ver filosofia da tecnologia, né, como uma espécie de filosofia crítica, né, que está preocupada em tentar compreender, basicamente, como que a gente chegou aqui, né, porque, embora talvez seja meio ingênuo dizer que a filosofia é o grande culpado, né, dessa questão toda, a gente pode dizer que existe uma relação, né, de retroalimentação, uma coisa que alimenta a outra, entre as nossas formas de vida, nossas condições materiais e a forma como a gente vê o mundo, né, isso está em Marx já, né, em vários outros autores. E aí, nesse sentido, né, eu vejo dessa forma, né, filosofia e tecnologia como uma espécie de crítica, né, do projeto moderno, né, das bases do projeto moderno. E é o que o Yuki Hui faz, né? O Yuki Hui, ele é um pensador contemporâneo, ele é de ascendência chinesa, né? Ele fez ciência da computação em Hong Kong e ele fez filosofia em Goldsmith, né, em Londres, onde ele conheceu o Bernard Stiegler, que é um pensador francês muito importante também para essa disciplina, né? Talvez antes de entrar no Yuki Hui, seja bom falar um pouco, né, dar uma linha geral, assim. Como eu estava dizendo, né, eu até me perdi um pouco, filosofia e tecnologia é muito interdisciplinar. Então, você tem realmente uma gama enorme, né, de disciplinas, de escolas, na verdade, de pensamento, para a gente abordar, né? A gente pode tirar coisas de teoria crítica, né, com Marcuse, com Adorno, com Horkheimer, né? Karl Marx, ele é um filósofo da tecnologia, né? Ele é considerado por muita gente, ao contrário do Heidegger, né, o pai da matéria. O capítulo do terceiro volume do Capital, Maquinarias e Grande Indústria, é um maior capítulo do Capital, né, em que ele tem um relato empírico impressionante de como as fábricas funcionam, né, e uma espécie de ontologia das máquinas. Então, a gente pode catar, né, filosofia da tecnologia em teoria crítica,
Pós-estruturalismo também é muito importante para a gente, né? Foucault, os conceitos de biopoder, né? Todas aquelas questões, assim, o Panóptico, sociedade de controle, né? O Deleuze desenvolve, né, em cima da noção de sociedade de controle com a ideia de... Opa, perdão, eu confundi. O Foucault, ele tem o conceito de sociedade de vigilância, né? Ou de disciplina, né? São sociedades características do século XX. E o Deleuze ele desenvolve em cima um texto mais atual que se chama Pós-Escrito sobre Sociedade de Controle, né, que é uma espécie de tentar atualizar o relato do Foucault para o século XXI, né, em que, com a pós-modernidade, né, esse termo super vago, difícil, complicado, de certa forma, as relações sociais que antes eram mais rígidas, elas se estratificam, né, se diversificam, e aí ele tenta dar conta disso, né, no geral, até com o projeto geral dele, né, o Mil Platões e o Antiédipo. E mais uma gama, assim, enorme de autores, né, que a gente poderia mencionar. E aí, o Yuki Hui, ele está sendo, hoje em dia, né, um autor muito promissor, né, está fazendo muito sucesso, porque ele está dialogando... Eita, foi só para você, Edivaldo, se alguém puder avisar ele aí. Pronto. O Yuki Hui está sendo muito promissor, porque ele está dialogando diretamente com Heidegger, mas ele também está dialogando diretamente com a sociologia, né, com a antropologia, com teoria crítica. Ele está realmente fazendo esse trabalho, assim, de mestre da matéria, né, que, por exemplo, Aristóteles ou Heidegger é muito conhecido, de conseguir juntar, né, vários desenvolvimentos diferentes e tentar articular uma coisa nova. E o que o Yuki Hui está articulando, basicamente, é o seguinte, né, ele vê a análise do Heidegger, né, da Gestalt, da essência da tecnologia moderna como Gestalt, como enquadramento, e o que ele faz, basicamente, é recusar a solução do Heidegger, né, a essa questão. A gente pode dizer, brevemente, que a solução do Heidegger mora em revisitar o conceito arcaico, né, antigo, de técnica encontrado na Grécia Antiga, né, e aí ele interpreta o conceito de técnica, né, grego antigo, que é tekné, como poiesis, né, que seria produção, né, ou vir a ser, né. E aí, né, aí para explicar isso daí é um pouquinho mais complicado, porque aí a gente já teria que entrar, né, no desdobramento da filosofia heideggeriana, né, e eu não estou apto para fazer essa explanação. Talvez se Mari quiser falar alguma coisa aí, deixa avisado no chat que eu cedo o espaço. Mas, enfim, o Yuki Hui vai recusar. Opa! Não, eu só ia dizer que essa não é uma temática que eu domino no Heidegger, né? E aí eu tô muito aqui para aprender mesmo. Se você quiser falar, mesmo que não domine muito, assim, eu tô aberta a ouvir tudo que você falar aqui. Beleza. Olha, eu não conheço muito do Heidegger, mas eu acho que é seguro, assim, dizer que essa noção de técnica como poiesis, como vir a ser, né, é uma espécie de chamada para um desvelamento do ser, né? O terceiro Heidegger ele entra muito nessa questão da história do ser e como o ser vai se desvelando. Então, o que ele quer dizer com isso, né? Em termos assim mais técnicos, é muito difícil, obscuro. Não é um texto muito analítico, assim, muito claro. Mas entra muito no que ele quer dizer com ter uma relação livre com a técnica, né? Talvez se desprender dessa perspectiva enquadrante, objetificante, né, que ele entende como sendo um resultado da filosofia moderna, né, que esqueceu a questão do ser, né, que é a questão central da filosofia para ele, né. Então é basicamente nisso, assim, né, o Heidegger ele quer uma relação livre com a técnica, né. E o Yuki Hui, ele concorda com isso, né, de fato, uma relação livre com a técnica seria, né, o mais aceitável para a gente, mas eu acho que talvez o ponto é que ele não concorda com a perspectiva do Heidegger, no sentido de voltar para os gregos e tentar resgatar essa noção originária, né, de técnica como poiesis. Por quê, né? Qual é o problema? Qual é a questão? Bom,
O Heidegger, né, nesse livro, ele tem essa interpretação, mas o Yuki Hui vai buscar, em outros escritos do Heidegger sobre filosofia antiga, que existem outras interpretações, né, inclusive a interpretação que o Heidegger mesmo faz, de técnica. E aí você, né, você já tem uma complicação aí, né? Tipo, ou é uma coisa ou outra, né? Ou talvez a gente vai ter que abrir o jogo e admitir que não é simplesmente uma questão de produção de vir a ser, né? Talvez ele esteja cooptando, assim, de certa forma, fazendo uma interpretação forçosa, né, da noção de técnica na filosofia antiga, né? E existem outras concepções. E o que ele tira daí, assim, basicamente, isso aí é algo que eu ainda estou estudando, porque é o início do primeiro livro dele, é que a técnica nos gregos, ela não é apenas uma questão de produção de poieses, né? Ela também, assim, ele resgata uma noção de técnica que está muito relacionada com a noção de natureza na Grécia. E aí ele encontra, né, que, assim, dizendo de forma muito, muito, muito vulgar, porque eu realmente não lembro muito do texto, mas o ponto, basicamente, é que já nos gregos a gente já tem uma relação de dominação da natureza, né? Em função da técnica e em função da cultura humana, né? Os gregos parecem entender o que a natureza faz, por assim dizer, com o ser humano, com uma forma de violência, né? E a única alternativa dos gregos, né, da humanidade, seria lutar de volta, né? Então existe essa tensão inerente entre os seres humanos e a tecnologia, né? Desculpa, entre os seres humanos e a natureza, né? E o que o Yuki Hui pretende fazer, então, é o seguinte: ele pega, né, um bizu, né, uma chave, né, uma dica da antropologia contemporânea, né, como Felipe Descola, né, e Viveiros de Castro, e o que essa nova corrente da antropologia está propondo, basicamente, talvez Nilo possa falar melhor, se ele quiser, mas o que está sendo proposto, basicamente, é levar outras ontologias não ocidentais a sério, né, como uma forma de combater essa homogeneização, né, de formas de vida, de formas de conhecimento, né, de formas de conduta, de organização social. O Yuki Hui vê isso e ele acha muito promissor, mas esses pensadores, né, esses antropólogos, eles não pensam a questão da técnica diretamente, né? E aí que vai entrar o Yuki Hui. A proposta do Yuki Hui, basicamente, é utilizar essa chave de leitura, né, da antropologia e tentar expandir a discussão da filosofia da tecnologia, né, do que significa tecnologia, do que seria essa essência da técnica, né, como que a tecnologia está se comportando, por assim dizer, hoje em dia, e como que ela nos afeta, né, para um espaço, por assim dizer, epistemologicamente oprimido, né, que não é dado voz, que seriam outras culturas não ocidentais, né. E o que ele vai fazer, né, já que ele é chinês, ele vai reconstruir a história do pensamento chinês, né, buscando uma filosofia da tecnologia chinesa. E, dito de forma geral, assim, a ideia que ele entende, né, da filosofia chinesa, como que ela pode contribuir para essa questão, não só para essa questão, mas para a cosmovisão ocidental no geral, é porque a filosofia chinesa, ela não está preocupada, ou ela não parte de vários pressupostos que a cultura ocidental, por assim dizer, pressupõe, né? Eles não pensam em termos de sujeito e objeto, né? Eles não pensam em termos de Deus, por exemplo, como uma espécie de substância primeira, né? Ou como uma substância, uma determinada substância, seja razão, né? O espírito, vontade. A filosofia chinesa, ela está muito mais para uma espécie de... É complicado dizer isso, né? Porque ao traduzir filosofia chinesa para termos ocidentais, você já está, de certa forma, traindo ela, né? Mas para a proposta aqui didática, né? A gente pode dizer que o que seria a substância última, assim, o ser, na filosofia chinesa, ela é amorfa, né? Ela não tem forma, ela não tem determinação. E a relação entre tecnologia, entre
tecnologia não, entre cultura e natureza, ela não é uma relação de oposição entre contrários, né, de harmonia entre contrários, de guerra, né, de violência. Ela é uma relação de harmonia, né. O Dao, né, o Tao, que tem várias traduções possíveis, a tradução mais usual é caminho, né, ela ocupa esse espaço esse espaço metafísico, por assim dizer, né, no pensamento chinês. E o que importa muito para o pensamento chinês é uma relação de harmonia, né, entre os céus, né, que seria o Dao, e a Terra, que seria basicamente nós, né, a natureza em geral, né. Também não há aí, né, tanto uma diferenciação, né, forte, estrita, como tem no Ocidente, entre seres humanos e natureza, né. Tem uma preocupação, por assim dizer, com entidades não humanas, ou até entidades não vivas, né, que também é uma questão que a antropologia vai tentar puxar. Então, a ideia é basicamente essa, né, ele quer utilizar, né, a filosofia chinesa como um contraponto, né, à filosofia ocidental, né, contrapor os conceitos clássicos, né, não só de técnica, mas também outros conceitos que estão pressupostos nesse debate, que é cultura e natureza, principalmente, com a forma como os chineses se relacionam com o que seria análogo a esses conceitos, né, e assim tentar, por assim dizer, pluralizar o debate, né, e talvez trazer uma alternativa aonde que o Ocidente está indo, né? E para onde o Ocidente está indo? Eita, é uma questão complicada, né? Mas o Yuki-Hu, ele está tendo em vista, né, certas correntes, assim, de estéticas, de formas de vida, né, de pensamento, que estão muito atreladas ao capitalismo, e uma noção, por assim dizer, aceleracionista, né, que é basicamente a noção de que a gente está em crise, ok, né, o Ocidente está em crise, nossos valores estão em crise. A ideia, basicamente, é acelerar o processo, né, de tecnificação da natureza, do mundo, né, dos entes em geral, até que a gente entre num grande ponto, assim, de crise, em que a gente ou se resolva ou a gente se oblitere. Né? É uma coisa assim muito romântica, muito heróica, muito trágica e, portanto, muito ocidental, né? Isso é outra conexão que o Yuki-Hu vai fazer, né? Assim, Pablo, isso é aceleracionismo, é uma determinada corrente, né? Existe também o aceleracionismo de esquerda, que é basicamente o mesmo argumento, né? Só que está visando um aceleracionismo que rompa, por assim dizer, vários valores ocidentais, tradicionais e modernos. O aceleracionismo de direita, ele vai até certo ponto com essa ruptura, né, cultural, principalmente com os valores modernos advindos do iluminismo, né, que eles veem o iluminismo como uma espécie de câncer cultural, né, eles querem uma espécie de monarquia de ciborgues, assim, uma ditadura de silício, uma coisa meio Matrix, assim, bem bizarra, que todo mundo vira ou ciborgue ou vira pilha, né, pegar aquela cena do Matrix em que o Neo se levanta daquele podzinho que ele tá e ele vê todo mundo como pilha, né, para dar energia para aquela inteligência artificial gigantesca. Os aceleracionistas de direita basicamente querem isso, né, um transhumanismo, né, finalmente isso, um transhumanismo. E aí ele entra em debate, né, ele ataca um pensador que está muito em voga, né, nessas novas ondas de pensamento político na internet, que é o Nick Land, né? Nick Land vai ser um cara importante para a gente, né? Como talvez o nosso grande inimigo, porque, bom, o Nick Land, assim, um pouquinho sobre ele, né? Ele é polonês, se eu não me engano. Ele era um acadêmico da Universidade de Varsóvia, né? E ele era conhecido, assim, por ser um cara muito avant-garde, pós-moderno, assim, professor legal, né? Anti-establishment, né, estrutura acadêmica, aquela coisa toda, né, ele tinha um grupo de pesquisa muito à frente, assim, ele participava, na verdade, não era dele, que era o CCRU, né, vários autores importantes para a gente surgiram desse grupo, né, é o
o grupo acho que a tradução em português é Unidade de Pesquisa de Cultura Cibernética, né? Eu roubei o nome do nosso grupo, basicamente, dessa galera. Espécie de homenagem, porque é um grupo muito relevante, assim, para a gente estudar. E o Nick Land é um dos caras que surgiu, né, desse grupo. E aí, bom, basicamente, ele foi... ele sempre foi um ator muito avant-garde, assim, na discussão, e ele, aos poucos, foi meio que tendo uma virada para esse pensamento radical transhumanista, né, que prega uma espécie de obliteração de tudo que é humano, né, de tudo que é moderno, como única alternativa possível, né, como uma espécie de destino que a gente está fadado a sofrer. E o que o Wilke Hui, né, tá tentando combater é justamente isso, né, essa noção fatalista de que esse é o único caminho possível, né, através desse estudo, né, essa tentativa de pluralizar as epistemologias, né, o que ele quer tentar fazer é, de certa forma, deslocar, né, todas as diferentes formas de vida que estão situadas num único eixo global, né, numa epistemologia global, numa estética global, normas globais, né, tentar deslocar isso, né, para tentar combater, né, essa espécie de aceleração, né, rumo a um momento de singularização, de singularidade, né, de transhumanismo, que seria para o Nick Land a única alternativa. Então, o que está em jogo, basicamente, é só isso. É só o destino da gente, de todo mundo. E é basicamente isso, assim, o projeto do Wilke Hui, né? Ele também identifica, né, como eu acho que eu já falei aqui, né, ele identifica também na filosofia, né, essa espécie de semente dessa forma de vida ocidental que a gente leva hoje em dia. E isso está no livro que eu estou pretendendo começar a apresentar para vocês quando eu terminar o livro da monografia dele, né, da questão sobre a técnica na China, que é um livro chamado Recursividade e Contingência, né, um livro de 2019, muito interessante, em que ele vai tentar retirar de desenvolvimento da filosofia moderna, né, uma espécie de relação de parentesco entre filosofia moderna e a cibernética. Muito interessante isso, porque o argumento, em linhas gerais, é que na filosofia moderna, né, final da filosofia moderna, você tem essa virada de um paradigma conceitual mecanicista, né, que a gente encontra em René Descartes, a gente encontra em Hobbes, né, em outros autores, para um paradigma organicista, né. O Kant, né, ele usa muitas metáforas orgânicas na faculdade, na crítica da faculdade de juízo, né, para tentar explicar, né, certos aspectos da ontologia dele, da nossa relação entre estados, né, entre estados-nações, entre o ser humano e a natureza, né, e isso está, de certa forma, também em Hegel, né, que sempre bate o martelo de que a filosofia tem que ser viva, tem que ser orgânica, né, e aí, disso daí, né, de várias outras coisas que falando de forma geral, ele vai tirar, né, uma linha de continuidade entre isso, outros desenvolvimentos também, né, de organicismo na sociologia, para chegar finalmente em Robert Wiener, né, que o Leonardo falou, que é o cara que escreveu o texto, né, do Cibernética, né, que é basicamente um texto sobre uma espécie de nova ontologia, né? Uma ontologia de sistemas, uma ontologia que usa vários conceitos, né, muito próprios de desenvolvimento da computação, né, de teorias de sistemas, né, conceitos como feedback, como retroalimentação, né, como recursividade, né, enfim, várias outras coisas aí, tem todo um debate também com biologia, né, então, assim, é muita coisa, mas, em linhas gerais, é basicamente isso, né? Tá propor uma ligação entre filosofia moderna, né, e basicamente a nossa ontologia de hoje em dia, que é essa ontologia cibernética, né? Tudo, hoje, de certa forma, no sentido da nossa organização social, é cibernético, né? Porque o que está se levando em conta é muito esses conceitos de feedback, né, esses conceitos próprios de teoria dos sistemas. E o que vai identificar, né, a cibernética basicamente como uma Gestalt, né,
Ele ainda não falou explicitamente sobre isso, mas na minha interpretação, o que está em jogo basicamente quando a gente poder se perguntar qual é a ontologia da Gestalt, a gente vai procurar na cibernética. A cibernética seria a forma como a gente enquadra o mundo como algo racionalizável, como algo objetificável, né, etc, etc.